Amém? Tem algo novo de Deus para as nossas vidas. Você quer receber algo novo de Deus? Glória a Deus. Irmão, se apega às coisas que estão acontecendo, fica junto, se envolve, porque é tempo de crescimento, de avançar, é tempo de aceleração. Aleluia, Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Deus quer nos fazer movimentar no propósito, no projeto que Ele tem para cada um de nós e para essa igreja. Aleluias, não fica desapercebido, não fica deixando as coisas passarem diante de você e você apenas olhar, porque de repente vai começar a ficar distante. Pega a visão, irmão. Glória a Deus, Deus tem coisas maravilhosas para nós, amém? Glória a Deus. E não tem melhor forma, amados, de compreender o que Deus tem para as nossas vidas, de conhecer Deus. Diga, conhecer Deus. Você não é para você conhecer Deus da forma que você quer Deus para você, mas você precisa conhecer Deus da forma que Ele é para você. Amém? Glória a Deus. Deus se revelou, irmãos, para nós. Deus se revelou para a humanidade. Aleluias. E precisamos conhecer esse Deus para poder provar e ver o quão Deus é bom. A Bíblia nos orienta para isso, provar e ver o quanto Deus é bom. Aleluia. Precisamos provar e Deus tem um caráter único. Aleluia. E precisamos conhecer Deus, amados, para desfrutar disso. E por isso eu queria que você pudesse entender isso que eu quero trazer nesta noite. Iniciando em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Aleluias. Queria que você pudesse ler comigo. Diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus falou de diversas maneiras, de diversas formas. No Antigo Testamento, através dos profetas, para se comunicar com as pessoas, para se revelar para as pessoas. Depois que o homem caiu, depois que o homem se distanciou de Deus, o homem cada vez mais distante de Deus, começou a perder quem era Deus. Quando Adão, o único homem que presenciou Deus e andou com Deus e aprendeu com Deus muitas coisas, depois que Adão morreu, nenhuma outra pessoa teve a mesma experiência. Mas Deus não queria que permanecesse dessa forma. E Deus, de diversas formas, de diversas maneiras, estava se comunicando com a humanidade através dos profetas, se comunicando com as pessoas do Antigo Testamento, desde a queda do homem até a vinda de Jesus. Deus estava agindo dessa forma. Deus estava falando, se comunicando com a humanidade. Aleluias. E a Bíblia diz, no versículo 2, diz assim: e agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Ele disse, olha, e por fim, Ele fez o seguinte: Ele se revelou de uma forma agora concreta, através do seu Filho, o qual, esse mesmo Filho, Ele herdou todas as coisas, porque este mesmo Filho, juntamente com Ele, criou todas as coisas. Mas agora Ele se revelou pelo Filho. Aleluias. Este é um Deus que de forma progressiva, ao longo do tempo, se manifestou para a humanidade. Um Deus de uma forma progressiva. Ele não chegou de imediato dizendo quem Ele era totalmente, porque era incompreensível. As pessoas precisavam experimentar Deus de uma forma única, uma de cada vez, para que a totalidade de Deus pudesse ser conhecida em Jesus Cristo. Aleluias. Veja que coisa poderosa. E isso faz com que possamos crer nele. Diga, crer nele. Crer em todas as esferas, em todo o caráter de Deus manifesto.
de forma progressiva no Antigo Testamento e agora manifesta, encarnada em Cristo. Aleluias! Isso é poderoso, amados. É por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós nos aproximar dEle de uma forma real. As pessoas até podem dizer, eu creio em Deus, mas não manifestam essa fé real, porque a fé de crer nele é crer verdadeiramente quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele realizou por cada um de nós e viver de acordo com aquilo que Ele fez. Não pode ser diferente, amados. É uma fé real. Uma fé verdadeira, uma fé do tipo de Deus deve estar em nós para se aproximar dEle. E Ele diz mais que Ele recompensa aquele que os buscam. Rapaz, Deus é muito bom, porque deveríamos buscar a Deus simplesmente pelo que Ele é. E não precisávamos esperar nada dEle, porque o que Ele já fez já é o suficiente. Glória a Deus. Concorda comigo? Mas se você analisar, você vai ver que o que Deus fez por nós já foi tudo. E tudo que você pede já foi feito. Então não existe nada que você venha buscar a Deus e pedir dele que Ele não já tenha feito e já tenha disponibilizado para você. Você está buscando algo que já é seu. Por isso que Ele tem prazer, e Ele diz, sem fé você não vai conquistar isso, você nunca vai receber a recompensa daquilo que Ele fez por você. Você precisa de fé. Amém? Glória a Deus. E uma das formas de conhecer Deus no Antigo Testamento de forma progressiva foi a forma que Deus se manifestou através de seus atributos para a humanidade. Amém? Eu quero trazer isso para que a gente possa entrar no cerne daquilo que eu quero ministrar nesta noite. Deus, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus se manifestou como um Deus todo-poderoso. Um Deus que aparece a Abraão para fazer uma aliança com ele. O El Shaddai se manifesta a Abraão quando ele faz uma aliança com ele, quando Abraão está falando ali com Deus, quando Deus se manifesta com ele naquele momento, o atributo de Deus manifesto para Abraão é El Shaddai. Amém? O Deus Todo-Poderoso. Deus estava se manifestando para Abraão e diz assim, eu faço uma aliança com você, porque eu sou poderoso para cumprir esta aliança. Eu sou poderoso na tua vida para fazer cumprir as minhas promessas. Amém? Um outro atributo de Deus manifesto para o homem foi quando Deus falou através do sacerdote Melquisedeque, rei e sacerdote, quando ele estava ali com Abraão e quando ele deu pão e vinho para Abraão naquele momento de uma aliança que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que em Gênesis 17:1, Deus aparece ali como El Elyon, Deus Altíssimo. O caráter de Deus para Abraão diz assim, eu sou um Deus Altíssimo. Eu estou aqui através de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, diz assim, vamos fazer uma aliança aqui, porque eu sou Deus Altíssimo, um Deus soberano. Aleluias. A palavra também nos diz um outro caráter de Deus, quando Deus se manifesta como eterno a um dos seus atributos ao profeta Isaías. Deus com a sua palavra e também mostrando como sua palavra permanecia para sempre. Em Isaías 40, 28, El Olão, o Deus eterno. Deus se manifestava a Isaías e dizia assim, eu sou eterno. Eu vivo eternamente. Eu não tenho início, eu não tenho fim, eu sou eterno. Glória a Deus.
São atributos, queridos, que Deus foi se manifestando de uma forma progressiva. A palavra de Deus também nos mostra, em Gênesis 16, 17, quando Agar, a serva de Sara, estava fugindo com o seu filho e se encontra num lugar com sede, preste a perecer, não aguentando olhar para o seu filho, que sabia que iria morrer primeiro do que ela, e o anjo aparece para ela. A forma dela agradecer o Deus a quem ela invoca, o Deus que se revela para ela, era El Roi, o Deus que me vê. Às vezes, irmãos, precisamos ter essa revelação plena de Deus, através de Jesus Cristo. Deus vê você sim, Deus vê você aonde você estiver, Deus contempla a sua vida, Ele olha para você, Ele é um Deus presente, El Roi está sobre a sua vida. Aleluias! Uma outra tradução a respeito do caráter de Deus está em Êxodo 15, 26, quando os relacionamentos que havia por causa do pecado do homem, pelo pecado que os homens estavam praticando, pela consequência do pecado, e Deus se apresentava para sarar eles, era Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus cura, diga Deus cura. Todos esses atributos, irmãos, são manifestos em Jesus. Amém? Ele vinha falando de uma forma progressiva com as pessoas, com a humanidade. Mas em Cristo, ele se manifestou. Aleluia! Mas tem mais, se a gente for levantar algumas outras, em alguns momentos quando o exército dos amalequitas estava guerreando contra o povo, Moisés estava ali orando, intercedendo, e quando o povo houve vitória, Deus veio com ajuda com o povo naquele momento para destruir os amalequitas. O próprio Moisés chama Deus de Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. Aleluias! Glória a Deus! Existem inúmeros outros nomes, irmãos. Glória a Deus. Há exemplo aqui, Ezequiel, quando estava profetizando sobre Jerusalém, sobre aquilo que estava para acontecer, sobre o templo, a glória do templo que estava para vir, os limites da terra que estavam sendo apresentados para ele, os limites do templo. Ezequiel, em 48:35, chama Jeová chamar. Deus está aqui. Você já percebeu em alguns momentos na sua vida em que Deus agiu com um ato que você diz, eita, Deus está aqui nesse negócio, Deus está aqui, Deus está aqui. Aleluia, já aconteceu isso com você? Aleluias. Uma outra palavra muito conhecida aconteceu em Gênesis 22:14. Glória a Deus. Vamos ler. Abraão chamou, e sem óculos eu não vou ler. Eu vou ler aqui no meu, porque minha vista está muito boa. Glória a Deus. Gênesis. Aleluias. Diz assim: Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh. Amém? Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará, ou Deus proverá. Amém? E vocês se lembram o que foi que aconteceu? Vocês se lembram do fato em que Deus se manifestou para Abraão como o Deus de toda provisão, o Deus que ia prover. Vocês se lembram do fato que aconteceu? Deus pede a Abraão, o seu filho, que fosse oferecido como holocausto, que fosse oferecido como sacrifício para Deus. E Abraão, ele tem aquele tempo ali de pensar, de analisar, mas de madrugada ele se levanta, ele pega um dos seus moços, pega o seu filho Isaque, o filho da promessa. Naquele jumentinho ele coloca a lenha,
ele vai com seu cutelo, provavelmente ali na sua cintura, e ele vai andando e vai caminhando. Ele não sabia bem onde era um local que Deus ia revelar para ele. E eu não sei se você sabe que aquele conjunto de montanhas que existe ali não é uma única montanha, é um conjunto de montanhas. E quando ele vai caminhando com o seu filho, ele percebe, ele tem a percepção, o Espírito toca nele, é ali o local onde você deve fazer o holocausto. Ele manda aqueles homens ficar ali e diz assim: olha, me aguarde aqui que nós iremos ao monte, nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Olha a fé desse homem. Deus pede o seu filho em sacrifício, ele diz: eu vou ali no monte, eu vou adorar a Deus, nós vamos sacrificar a Deus, nós vamos adorar a Deus ali no monte. E depois nós dois aqui, vamos voltar. E aquele pai, ele tem tempo, ele caminha, ele vai andando, ele vai percorrendo aquele caminho, subindo o monte. E a Bíblia diz que quando o próprio menino estava segurando a lenha, ele diz: pai, eu estou com uma dúvida. Eu disse: que é, meu filho? Aqui está a lenha, nós temos o cutelo, nós estamos com fogo, está tudo ok, mas aonde está o cordeiro? E naquele momento, irmão, pode ter certeza que Abraão deve ter engolido assim, como a gente diz, né, o bom matuto guto, engoliu a saliva, mas naquele momento Deus se revela para ele. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Entenda, irmãos, que nós estamos falando aqui de provisão. O Deus de toda provisão. Porém, Abraão não era um homem desprovido de riquezas. Abraão era um homem rico. Era um homem que tinha conquistado muita coisa e não precisou de ninguém. Quando as pessoas... Claro que teve algumas circunstâncias na vida de Abraão, mas quando ele teve a oportunidade, quando ele guerreou contra aqueles reis e trouxe consigo o despojo, os reis quiseram dizer: olha, fica contigo, Abraão. Eles: não quero nada de vocês, não quero nada, para que ninguém diga que foi da mão de vocês que eu me enriqueci. Porque ele sabia quem era o Deus de toda provisão. Naquele momento específico, Abraão não tinha falta de nada. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre provisão, nós pensamos apenas em questões financeiras. Nós só pensamos nisso. Não, irmãos. A provisão de Deus, ela é muito mais ampla. A provisão de Deus, ela é muito mais profunda. A provisão de Deus, ela vai no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Todas as tuas necessidades serão supridas, porque o Deus de toda a provisão está com você. Jesus se manifestou dessa forma. Jesus é a revelação, é a encarnação de Deus aqui na terra. Jesus, ele é a própria provisão. Quantos momentos ele se encontrou em situação em que as pessoas estavam ali e ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe. Em quantas circunstâncias Pedro talvez tenha colocado Jesus talvez mais de uma vez, mas uma foi escrita. E qual foi ela? Foi quando Pedro discutia com os homens a respeito dos impostos. E ele disse: nós pagamos também. E ele corre para Jesus: Jesus, estão cobrando o nosso imposto. E provavelmente os outros discípulos não estavam ali, porque Judas andava com o seu saquinho de dinheiro. Jesus não era desprovido de recursos, porque havia pessoas que financiavam seu ministério, havia toda a provisão no ministério de Jesus. Mas naquele momento só havia os dois, porque a Bíblia só fala de Jesus e Pedro. E o próprio Jesus disse: Pedro, explica para ele que não havia essa necessidade dele ter entrado nessa discussão, porque eles não precisavam daquilo, mas para que não houvesse nenhum escândalo a respeito daquilo. E para honrar aquilo que Pedro tinha falado, Jesus manda ele ir pescar. E um peixe foi no fundo do rio, do mar, pegou alguma moeda que alguém havia perdido, colocou na boca
foi lá no anzol de Pedro. E ele foi fisgado naquele momento. E quando ele tira a moeda, Jesus já tinha dito a ele: paga a minha e a tua. É o meu e o teu imposto. Certinho, irmãos. Deus de toda a provisão. Deus de toda a provisão. Jeová Jireh. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso na sua vida? Jesus é exatamente essa pessoa, amados. É aquele que te vê. Diga: Jesus me vê. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele agora está à direita de Deus Pai. E uma das suas funções agora é interceder por mim e por você. Ele está intercedendo por nós. Ele te vê, querido. Às vezes você está confuso. Às vezes você está triste. Às vezes você está procurando um rumo para as coisas. Eu quero te informar que Deus está te vendo. Ele está intercedendo por você. Mas entenda que o Deus de toda provisão, Ele engloba tudo isso. Você já viu que provisão é algo que sobrepõe a muitas outras coisas? Não estamos descaracterizando nenhum do caráter de Deus. Todo o caráter de Deus é importante e precisamos experimentar. Amém? Provar e ver. Às vezes nós estamos passando por alguma coisa, por alguma perseguição, e Deus é a tua bandeira, Ele vai à tua frente. Ele guerreia as tuas guerras. Glória a Deus. A gente entra no ringue, irmão, e fica só esperando colocar o cinto de campeão, porque a batalha, a luta já foi ganhada por Jesus. Amém? A vitória já foi completa sobre nossas vidas. Isso é tão claro, irmãos, que quando a gente lê lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o que é que a palavra de Deus diz? Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Amém? O que é que Pedro está dizendo aqui? Que Deus, com seu divino poder, Ele já nos concede todas as coisas. Diga, todas as nossas necessidades. Ele já nos concedeu. Você é suprido. A necessidade de Abraão não era dinheiro. A necessidade de Abraão não era riquezas, não eram contas a serem pagas. A necessidade de Abraão não era nada disso. A necessidade de Abraão era uma intervenção de Deus para que o filho da promessa retornasse com ele. Ele sabia que dinheiro não ia resolver aquilo. Ele sabia que o seu gado, o seu rebanho não ia. Mas o Deus de toda provisão poderia prover para ele mesmo um cordeiro que pudesse substituir. Aleluias. Ele sabia, irmãos, que Deus poderia vir com intervenção. Ele sabia. E precisamos conhecer o Deus de toda a provisão. Um Deus que cuida de cada um de nós, de cada uma de nossas necessidades. Cada uma delas em Cristo podem ser supridas. Não importa o que você está passando, se o seu problema é no seu espírito, se você precisa de mudança, se você precisa nascer de novo, Ele é um Deus de provisão nesta noite para você. Se você está com a sua alma abatida, se você está com uma tristeza profunda, se você não está encontrando um raciocínio lógico para as coisas, Deus é o Deus de toda a provisão para você. Se você está passando por alguma necessidade, se você está tendo falta de alguma coisa, entenda, não vai faltar, porque eu tenho certeza que até agora não faltou, porque o Deus de toda a provisão está agindo por você. Ele age por você. A Bíblia diz: provar e ver, e eu já tenho provado desse Deus de toda a provisão. Eu já tenho visto momentos, irmãos, que não tem como.
Não tem como eu agir naquele momento, não tem como eu mudar as circunstâncias, porque de mim mesmo, pela força do meu braço, não posso. E às vezes minha esposa fala para mim: eu queria estar dentro de você, porque você aparenta como se nada tivesse acontecendo, como se nada estivesse para acontecer. Irmão, nem sempre foi assim. Eu já tive momentos. Eu me lembro que a gente tinha uma livraria, e nessa livraria a gente também vendia sorvete, que era para complementar, porque a gente só tinha muitas vendas quando era aniversário de crente. Aí o povo ia comprar CD e tal, para dar. Quando não tinha aniversário, meu irmão, era ruim. E o sorvete complementava. Mas chegou um tempo, irmãos, que as vendas caíram bastante. E eu cheguei em casa, eu sentei no sofá. Claro, eu sempre tive meu emprego. Mas naquele dia a Ivana Jefferson, eu tinha atrasado um boleto. Eu nunca tinha atrasado um boleto de um pagamento lá da loja. E naquele dia eu atrasei. A Ivana disse: meu filho, e aí? Eu disse: olha, a gente faliu. Me derramei, a gente tá falindo. Eu fiquei em desespero, irmãos. Ela: não, meu filho. Ela começou a me fortalecer. Houve momentos na minha vida, irmão, que eu fraquejava quando as coisas aconteciam. Hoje, meu irmão, vem terremoto. Pode a terra se abrir na minha frente. Eu conheço Deus que provê todas as coisas. Eu sei que Ele é a minha provisão. Ele é o Deus do meu milagre. Ele é o Deus que paga minhas contas. Ele é Deus que paga os juros também. Eu não me desespero, eu não perco o sono, porque eu sei que o Deus de toda provisão está comigo. Eu sei que às vezes a gente até pode errar nos princípios, cometer erros, porque somos falhos. Nós podemos cometer erros, irmãos, por não ouvir a voz de Deus, por não estarmos atentos a discernir aquilo que Ele está nos direcionando, e a gente comete erro. Pode acontecer, mas o Deus de toda provisão está conosco. Ele nos ajuda, Ele nos redireciona e nos ajuda a sair das circunstâncias. O Deus de toda provisão está em nosso favor. Aleluias! Glória a Deus. Filipenses 4:19 diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim. Isso é Paulo falando. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas de Cristo Jesus. Paulo tinha essa experiência com o Senhor. Ele tinha essa experiência, é tanto que ele diz: olha, eu já sei passar por tudo isso, eu sei ter bonança, eu sei passar por necessidade, eu sei ser perseguido, eu sei estar em tudo em calmaria, não importa, porque em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Ele foi experimentado nessas áreas, e ele cresceu, ele provou o quanto Deus era bom para com a vida dele, que estava cuidando dele. E quando ele está falando para os filipenses, pela circunstância, por momentos de necessidades, a igreja de Filipe estava sob perseguição, pessoas estavam sendo presas, os bens estavam sendo saqueados por aquelas pessoas que os perseguiam. E Paulo diz, nessa versão, na NVT, diz assim: esse mesmo Deus que cuida de mim. Ele está dizendo para a igreja de Filipe. Ele está dizendo aos filipenses: olha, o Deus que cuida de mim, esse Deus que cuida de mim, lhe suprirá, vai lhe suprir todas as necessidades. Quem está falando é alguém que foi experimentado nisso, alguém que estava experimentando essas coisas, alguém que era suprido por Deus, era alguém que quando via um naufrágio, Deus falava com ele: não se preocupe, eu estou cuidando de você. Você vai sair desse mar, aleluia. Você vai chegar em terra seca, você vai chegar ao objetivo que eu estabeleci para a sua vida. As coisas vão acontecer. Nós temos que entender, irmãos, que existe uma revelação poderosa da parte de Deus que diz respeito à minha vida que está aqui. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus de uma forma genérica, como se Deus estivesse falando para todo mundo, mas eu tenho que ler a minha meditação pessoal, irmão. Eu sou aquele que sou contemplado nessas promessas.
não é algo específico para algumas pessoas, é algo específico para mim. Essa palavra diz e fala a meu respeito, o que Ele fez por mim. Quando Jesus estava na cruz e disse: Pai, está tudo consumado, estava consumada a minha vitória, estava consumado a minha cura, estava consumado a minha provisão, tudo estava consumado. Provisão de Deus foi estabelecida. Aleluias. Um Deus que me fortalece está aqui. Um Deus que me preserva está aqui. Um Deus que cuida de mim está aqui. Aleluias. Esse é o Deus de toda provisão. Este é o Deus que devemos experimentar todos os dias. Não importa, irmãos, as circunstâncias. Não importa a situação. Não importa se as pessoas não te compreendem. Não importa se as pessoas não demonstram amor por você. Não importa se as pessoas estão deixando você de lado. Não importa se você acha que está sendo esquecido. Ei, Deus te vê. Ele é Jeová Jireh sobre a tua vida. É o Deus de toda provisão. Quando Fausto estava falando aqui a respeito daquela viúva, que Deus disse: olha, eu já falei para a viúva para cuidar de você. Quando o profeta vai para aquele lugar e aquela mulher, eu acho que constrangida, como Fausto colocou aqui, o pastor Fausto colocou, talvez constrangida, eu vou dizer para ele: olha, meu Senhor, deixa eu deixar as coisas bem claras. Eu ouvi uma voz que era realmente para trazer as coisas para você, mas ó, deixa eu deixar claro. O que eu tenho é bem pouquinho. Eu vou fazer um bolinho ali. Eu vou fazer pegar uma farinha, botar o restinho do azeite. Eu vou amassar, vou fazer 2 bolinhos. A gente vai comer e vamos esperar a morte. Você tá me pedindo para fazer um pão. Aí disse assim: não, tá certo. É porque o profeta achava que tinha pão. Ele tava com fome de pão. Deus não disse para ele qual era o suprimento que estava ali na casa da viúva. Era farinha e azeite. E aí ela vai, faz aquele bolinho de farinha, leva um pedaço para ele, faz para ela, e de tarde, no final do dia, talvez fez e no outro dia de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E assim permaneceu o Deus da provisão todos os dias. Todos os dias, aquele pouquinho de azeite estava ali de volta, aquele pouquinho de farinha estava ali de volta, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Meu irmão, se você usar, se você fizer, olha, preparei, parece que acabou. Não, irmão, não acabou. Aos teus olhos naturais acabou, mas existe uma palavra de Deus no reino do Espírito que está fazendo as coisas naturais acontecerem em teu favor, porque o Deus de provisão é por você. Recebeu a provisão hoje e amanhã. Não te preocupas com o dia de amanhã, Jesus disse. Não te preocupas com o dia de amanhã. Será que as aves dos céus são mais importantes do que vocês? Jesus já foi dizendo qual é a resposta. Será que as ervas do campo é mais importante do que vocês? A pergunta de Jesus já esclarece a resposta. Deus sabe, ele disse, Deus sabe as suas necessidades. Ele sabe o que vocês têm que comer. Ele sabe que vocês têm que se vestir. Então busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Aleluias, é o Deus que cuida. Ele cuida das coisas materiais, mas cuida das coisas espirituais também. Ele cuida da tua alma, irmãos. De que forma Ele está orientando você, que devemos renovar nossa mente com a palavra dEle, renovar, porque enquanto o mundo está dizendo a você que você não pode, que você não consegue, enquanto o mundo tenta colocar você numa profunda tristeza, entrar em depressão, a palavra de Deus é aquele que te levanta, te mostra a verdade a teu respeito. E quando você renova a sua mente, essa mentalidade não prevalece sobre a tua vida. É um Deus de provisão, Ele já estabeleceu isso para você. Se você está angustiado porque você tem uma enfermidade, ou porque as coisas ao teu redor não estão acontecendo, ou porque está lhe faltando alguma coisa, Deus de provisão está agindo por você.
o Deus de toda a provisão. Aleluia. Amém, irmãos? É de toda, não é de parte, não é parcial, é de toda provisão, é de tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus. E é esse Deus, amado, o qual nós temos firmado os nossos passos. É nele que nós temos que depositar a nossa fé. Quando lemos lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós andamos, irmãos, achando que as coisas não vão acontecer, quando estamos andando, achando que não haverá suprimento de Deus, que as coisas não serão supridas, irmão, você não está agindo por fé. Porque Deus já se manifestou como Deus de toda provisão. E precisamos dessa revelação dentro de nós. Entenda que o caráter de Deus, ele era revelado de forma progressiva, porque as pessoas tinham a experiência com aquele caráter de Deus. Era a revelação que manifestava Deus na prefiguração daquele caráter. Então, para termos a revelação do que o Senhor fez por nós e daquilo que está ao nosso dispor, nós temos que ter essa revelação dessa palavra. Não adianta eu chegar e dizer assim: ei, o Deus que cuida de mim me suprirá de todas as minhas necessidades por meio das riquezas de glória que nos foram dadas por Cristo Jesus. Não adianta eu só falar. Eu tenho que ter a revelação disso. Amém? Porque senão você vai conhecer Deus de ouvir falar. Mas você tem que ver o Deus de toda a provisão. Você tem que enxergar a provisão de Deus sobre a tua vida. Amém? O Deus de toda a provisão, Jeová Jireh. O Deus de toda a provisão, um Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que está agindo em nosso favor, o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos deixa só, um Deus que é a nossa bandeira, um Deus que é a nossa cura, um Deus que nos sara. Ele está sobre nossas vidas e se manifestou através de Jesus. Aleluia! Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, todo esse caráter de Deus que falamos aqui estava em Jesus. Jesus manifestou o Pai em toda a sua plenitude. E quando nós confessamos a Jesus, nós somos salvos. E essa salvação é preservação, é cura. Meu irmão, é tudo o que nós precisamos estar na salvação. Por isso que eu digo a você, não existe nenhuma falta para a sua vida. Se você entender que você foi salvo, e se o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você agora é filho de Deus, você é salvo em Cristo, meu irmão, você tem toda a provisão e todo o milagre de Deus para a tua vida, para poder honrar com toda a palavra de Deus. Deus está velando pela sua palavra. Aleluia! Quando você entende, irmão, isso é meu. Quando você toma para si, quando você tem essa revelação, é Deus que faz com que essa palavra se cumpra sobre a sua vida. Às vezes, irmãos, o agir de Deus não é como você quer. Aí é diferente. Às vezes a gente quer que a provisão chegue para nós e tudo se resolva. Vai ver Deus coloca na mão das outras pessoas, para as outras pessoas cuidar de você. Deus pode fazer assim. Deus pode agir de qualquer forma, mas o importante é que a provisão de Deus chega. Abraão talvez estivesse esperando que ele ia imolar o seu filho. E naquele sacrifício, o corpo do filho tinha que ser derramado todo o sangue. Aquele tipo de sacrifício, todo o sangue tinha que ser derramado. Então o filho tinha que ser morto vivo. Porque quando você está vivo e você faz um corte no pescoço, como é feito nos animais, ele ainda vivo, o coração continua bombeando e assim todo o sangue é derramado. Após ser derramado, todo o seu sangue, a lei era para poder queimar o seu corpo. E o seu corpo
as cinzas, o cheiro de queimar o seu corpo subiria como incenso para Deus. E ia restar apenas as cinzas do seu filho. E Abraão estava crendo que das cinzas Deus ia fazer retornar o seu filho. Mas não foi dessa forma que Deus fez. A provisão de Deus foi totalmente diferente. E se Abraão não precisa fazer isso, porque quem vai fazer isso sou eu. Não precisa. Está aqui o cordeiro, faz o sacrifício, adora. Você hoje conheceu um outro caráter. Amém? E ele teve a provisão de Deus chegando para a sua vida. Um filho da promessa sendo preservado. E algo sendo revelado a respeito de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que quando Abraão viu o seu dia, quando ele viu que Deus ia prover para si o cordeiro, quando ele contemplou esse dia, a Bíblia diz, Jesus falando que Deus se alegrou, que Abraão se alegrou com aquele dia. Amém? Glória a Deus. Então que possamos nesta noite, irmãos, celebrar o Deus de toda provisão. Saber que não haverá nenhuma de nossas necessidades que não são ouvidas e que não estão ao alcance de Deus para poder ser alcançada e poder ser completa em nossas vidas através de um Deus de toda provisão. Amém, irmão? Amém? Você está alegre com isso? Aleluias! Irmãos, eu me lembro muito bem dos dias em que eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa revelação. E eu andava e vi altos e baixos, dias de alegria e dias de muita angústia. Dias que eu achava que tinha que chorar muito para ver se Deus tinha compaixão de mim. E pela compaixão dele por mim, ele fazia alguma coisa. Então eu chorava. Eu ficava com lenços ao meu redor, andava com lenços para ficar o tempo todo ali orando. E dizia assim, mas rapaz, Deus tem o coração meio duro, porque, meu Deus do céu, uma semana, duas, e não estava vendo as coisas acontecer. Mas depois eu entendi que Deus não se move pelas nossas lágrimas. Deus não se move pelo aquilo que a gente fala, pela eloquência daquilo que a gente diz, nossas orações. Deus se move pela nossa fé, é pelo conhecimento da sua palavra, é crer que Ele fez, que Ele realizou, que tudo que está dito ao meu respeito, eu tomo como posse para a minha vida, e por fé, eu já chamo a existência, e assim é, assim acontece, assim se realiza. Ah, irmão, quando eu aprendi isso, meu irmão, aí eu me tornei ousado, glória a Deus. Eu me tornei ousado mesmo, intrépido para fazer as coisas, para estar diante de Deus, para chegar e dizer assim que não são minhas lágrimas. Eu posso até chorar, irmão, de alegria, eu posso até chorar por alguma coisa, mas eu sei que não é, isso é sentimentos que a gente tem, é natural, mas eu sei o que move o coração de Deus, é a minha fé nele. Irmão, e não tem como vir fé se não for pela palavra. É bom estarmos nos cultos, é bom estarmos em cada momento, irmão, isso nos alimenta e é necessário, a Bíblia nos orienta para isso, por causa também da comunhão que precisamos ter. Mas é a meditação nessa palavra, irmãos, é orar a Deus, é experimentar Deus no seu secreto, como foi dito aqui na terça-feira. Deus no secreto. E a gente pode ouvir isso. É no secreto, irmãos, você com Deus. Entenda, sozinho você também não vai. Quase que eu me lembrava de uma canção aqui. Não tente ir sozinho. Aleluia. Você não vai conseguir. Oh, aleluia. Não é sozinho também, irmãos. Nós precisamos estar um com os outros. É bom esse momento aqui. É bom estar aqui. É bom estar aqui. Meu irmão, esse momento é bom. Momento dos cultos. Momento que nós estamos aqui no Equipalo, no evento das mulheres.
quando estamos no evento das crianças, dos jovens, não importa, irmãos. Quando nós estamos juntos é bom. Vale a pena investir. Porque quando nós estávamos no mundo, nós investíamos para estarmos com os nossos amigos. Não era assim, Fausto? Pai, me dê dinheiro. Para quê? Eu vou para a festa com os amigos, eu vou para a praça com os amigos. A gente investia para estar com as pessoas. E às vezes quando a gente está na igreja, a gente não quer investir mais. Às vezes a gente escuta testemunho de pessoas que se gabam o quanto gastava nas farras, quando não conhecia Jesus. Mas agora reclama quando tem que investir em algum evento. Contraditório, irmãos. Você investia tempo e recursos para estar no mundo, na perdição, com destino para o inferno. E agora que você está agora na igreja, servindo ao Senhor, com o carimbo do Espírito Santo dentro de você, lhe assegurando uma viagem para a eternidade com o Senhor, você agora fica delubiando? Ei, irmãos, vamos investir em nossas vidas, vamos investir em nossos filhos, vamos investir na nossa casa. É tempo de avançarmos no propósito de Deus e saber que o Deus Jeová, o Jeová Jireh sobre nossas vidas, o Deus de toda a provisão está conosco. Oh, aleluias! E eu não sei se você chegou neste lugar, talvez nunca tenha feito uma decisão com o Senhor, e conseguiu ter essa experiência com Deus, de conhecer Deus como Ele é. Você tem uma vantagem hoje. Porque no Antigo Testamento as pessoas iam conhecendo Deus de forma progressiva, ia passando de geração a geração para Deus começar a se revelar para as pessoas. E mesmo assim, como a gente leu em Hebreus, as pessoas não ouviram, não compreenderam a mensagem. Mas o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ele enviou o seu Filho Jesus. E ele agora era a revelação do Deus bom, do Deus misericordioso, do Deus de provisão, do Deus de cura, Deus que... Ele era a revelação de tudo o que Deus é. E quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, essa revelação chega para você. As pessoas recebiam a revelação do Espírito de Deus, através do Espírito Santo que vinha sobre a vida de alguns homens. Agora a revelação de Deus está sobre todos aqueles que creem. Todos aqueles que aceitam, o Espírito vem e faz morada em você. Você pode ter toda a revelação do Senhor.